Graça e paz, meus queridos. Graça e paz, meus queridos irmãos. Agora sim, a quarta igreja presbiteriana de Macaé. Nós iniciaremos, na data de hoje, uma série de exposições sobre o tema cura para a alma, na certeza, na expectativa de que Deus deseja falar conosco através desse tema. Quando falamos em cura, estamos falando de enfermidades, obviamente, que precisam ser sanadas, tratadas, curadas, e nesse caso especificamente da alma, pelo próprio Deus, o próprio Senhor, que vai tratar dos corações. Nós entendemos que a igreja, ela é o local de tratamento dessas enfermidades da alma, do espírito. Na Bíblia, alma e espírito são muitas vezes considerados sinônimos. Se você for tricotômico, você vai dividir corpo, alma e espírito. Mas quando nós vemos na Bíblia como um todo, alma e espírito muitas vezes dialogam como uma coisa só, ou seja, como a vida que Deus soprou no ser humano, o ruar, o espírito que Deus soprou no ser humano. Então nós entendemos que a casa de Deus, quando eu digo, não é a construção, mas nós, a igreja do Senhor Jesus, somos esse ambiente terapêutico de Deus. E nós mesmos somos tratados por Deus. Nós estamos aqui para tratar uns dos outros, para oferecer amor ágape, a entrega pelo nosso irmão, mas nós também somos tratados pelo Senhor. Todos nós somos pecadores, como diz a palavra do Senhor. Efésios 2:1 vai dizer que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós. O Senhor nos resgatou. Então, o pecado na Bíblia é sinônimo de morte, morte espiritual. E quando o pecado habita, quando o pecado age e se sobrepõe ao mover, à ação e ao fruto do Espírito, nós adoecemos, nós enfermamos. É importante sempre ressaltar isso, que a igreja é o lugar de pecadores. A igreja não é o lugar de pessoas perfeitas, no sentido de que nós não erramos a todo momento. A todo momento. Embora o mundo espere muitas vezes perfeição de nós, em muitos aspectos, e exija de nós perfeição, o mundo não vai encontrar isso. Na verdade, eu acho que o mundo está mais interessado em pessoas que se arrependam mais do que pessoas que não erram, que não falham. E pensando nisso, nós vamos meditar nessa noite no Salmo 32, um salmo de penitência, de confissão de Davi. Salmo 32, leremos todo o salmo, e nós vamos observar aqui a causa principal das enfermidades da alma, que é o pecado. E como vencer isso, ou seja, como obter a bem-aventurança, a bênção de Deus, a cura de Deus do pecado. Salmo 32, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho.
Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Graças a Deus pela sua bendita palavra. Noel Coward foi um escritor de peças britânico, famoso, e um dia ele resolveu pregar uma peça a 20 homens famosos de Londres. Ele escreveu um bilhete a esses homens. O bilhete dizia: todo mundo descobriu o que vocês estão fazendo. Ou você está fazendo. Se eu fosse você, eu deixaria a cidade o mais breve possível. Reza a lenda que aqueles 20 homens fugiram de Londres, deixaram a cidade. Essa breve ilustração mostra a realidade de que todos nós somos pecadores. Imagine você recebendo uma mensagem no seu WhatsApp dessa forma: eu sei o que você fez no verão passado. Parafraseando aquele filme de terror. Terrível. Imagine se você recebesse essa mensagem e dissesse, olha, você precisa deixar a sua casa, a sua família, porque as pessoas sabem o que vocês estão fazendo. Isso demonstra que todos nós, de fato, temos falhas, das quais nos envergonharíamos que as pessoas soubessem, descobrissem. Alguém já disse que o pior de nós é encontrado quando estamos sozinhos entre quatro paredes. É ali que nós encontramos o nosso verdadeiro eu e nós somos realmente quem somos. Deus sabe quando nós estamos lá. Deus sabe dos nossos pecados, Deus conhece as nossas falhas, as nossas limitações, nossos pecados mais vergonhosos e ocultos, mesmo sendo regenerados. Mesmo tendo nascido de novo, nós continuamos sendo pecadores. Mesmo os crentes mais experientes da igreja, de vez em quando, se encontram pecando em falhas muitas vezes infantis, ofendendo, traindo, mentindo, enganando e assim por diante. Certa vez a Juliana estava ensinando crianças na escola dominical e falando sobre o pecado para crianças. E durante a sua declaração, ela disse que todos na igreja são pecadores, inclusive o pastor da igreja. E aí uma criança quis confirmar mesmo se a informação era verídica e perguntou de novo, mas até o pastor? Aí ela disse, sim, até o pastor. A resposta da criança exclamando foi, cruzes. Outra criança negou veementemente que a sua mãe pudesse ser uma pecadora. A minha mãe não. Até as crianças precisam ser ensinadas de que elas são pecadoras, e elas de fato são. A palavra do Senhor nos ensina que no Salmo 51, que faz coro com o Salmo 32, porque conta a mesma história, que nós nascemos na iniquidade. O salmista Davi vai dizer que em pecado ele foi concebido. Então a criança já nasce com a semente do pecado. Agora há uma diferença que nós conhecemos. Nós somos pecadores arrependidos ou regenerados. O pecador arrependido ou regenerado deveria, pelo menos, se envergonhar do seu pecado. Sofrer com o seu pecado. Gemer com o seu pecado. Enquanto esse pecado não for confessado. O pecador não arrependido, não regenerado, ele vai ter prazer em pecar. Ele vai pecar de propósito, propositalmente, ele vai pecar por alegria, ele vai se gabar do seu pecado, vai se vangloriar de ser um pecador, vai tirar onda de ser um pecador. Essa é a grande diferença entre nós e o pecador não regenerado, mas nós também somos pecadores. A diferença é que o Espírito Santo mesmo vai quebrantar o nosso coração, vai nos entristecer, vai nos fazer gemer, sofrer, até que nós reconheçamos que somos pecadores, nos prostremos, confessemos o nosso pecado e então recebemos a cura do Senhor. Quando nós olhamos aqui para o Salmo 32, nós percebemos
Davi, que tinha pecado, ele tinha cometido pelo menos 2 graves pecados em termos de consequência. Ele comete um homicídio porque ele manda o seu varão de guerra na frente do exército para morrer primeiro, marido da mulher com quem ele estava tendo um caso, que era Batseba, e ele comete adultério. Veja como a consequência do pecado é terrível. Quando ele manda Urias para a guerra, um comandante de guerra na frente, ele está mandando o principal do seu batalhão, ou das suas tropas, para morrer. E ele está colocando em risco quem? Todas as tropas ou todos os soldados que estavam sob o comando de Urias. Então, outras pessoas podem ter morrido naquela guerra por conta do comandante que ele mandou à frente. Por conta do pecado dele com Batseba, o filho que vai nascer dessa relação também será tomado pelo Senhor, por consequência do pecado. E é isso que ele expressa aqui, tanto no Salmo 51 quanto no Salmo 32. Ele expressa a dor, o sofrimento, mas, acima de tudo, ele expressa nos versos 1 e 2 a bem-aventurança, a alegria, a bênção, porque é isso que a palavra significa. Bem-aventurado significa abençoado, alegre, feliz. É aquele que tem as suas iniquidades, o seu pecado, perdoado pelo Senhor. É isso que ele vai declarar aqui nos versos 1 e 2. Nos versos 1 e 2, nós temos essas bem-aventuranças que ecoam também com o Salmo 1. Só que tem uma grande diferença. No Salmo 1, nós temos declarações de bem-aventuranças para aqueles que seguem um determinado caminho de obediência. Por exemplo, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, será bem-aventurado. Então, a ênfase lá no Salmo 1 está nas ações humanas. Aquilo que eu faço reflete em bênção, em felicidade na minha vida. Aqui, no Salmo 32, a ênfase está em Deus, no perdão de Deus, ou seja, através do perdão de Deus, pelos meus pecados, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, eu sou abençoado. Aqui dos versos 1 e 2 também, nós temos 3 sinônimos para o pecado. Se você olhar aí, acompanhe comigo o verso 1, a primeira palavra que vai aparecer, não aparece aqui na tradução revista atualizada, mas aparece no original, em outras versões, vai aparecer essa palavra, que é a palavra transgressão. No verso 1, aqui na versão revista atualizada apareceu iniquidade. Mas a melhor tradução aqui seria transgressão. Significa transgredir um mandamento, traspassar, avançar o sinal, um limite, nesse caso aqui, imposto contra Deus, ou uma rebelião contra Deus. A ideia de transgressão é essa. Então, quando o indivíduo ele se rebela, ou ele traspassa, ou ele vai além dos limites estabelecidos por Deus, nós sabemos que esses limites estão registrados nas Escrituras, esse indivíduo peca contra Deus. Essa é a ideia de transgressão aqui. O outro sinônimo de pecado é a própria palavra pecado, a palavra genérica pecado que aparece aqui no verso 1. Essa palavra pecado é muito interessante porque ela remete, na cultura hebraica, à ideia de um arqueiro. É um arqueiro que prepara lá seu arco e flecha, está mirando num alvo, ele pode até se concentrar, ele pode tentar com todas as suas forças atingir ao alvo, mas ele erra esse alvo. Então a ideia de pecado aqui significa errar o alvo. Que alvo é esse? É a obediência a Deus. Então quando o indivíduo ele desobedece a Deus, ele erra o alvo da vida dele. O fim último da vida dele, que é glorificar a Deus. Então a ideia de pecado é essa aqui. Há um outro termo que é iniquidade, que aparece aqui também no verso 2, que significa a distorção do que é pecado. E é muito interessante isso, porque a nossa sociedade pós-moderna, ela faz exatamente isso. Aquilo que nós consideramos como pecado, porque a Bíblia diz que é pecado, ensina que é pecado, a nossa sociedade distorce e diz que não é pecado mais. E isso está entrando na igreja, esse é o problema principal.
Porque há igrejas do Senhor Jesus Cristo hoje dizendo que fazer isso ou fazer aquilo, exposto claramente na palavra de Deus como pecado, já não é mais pecado. Isso é uma questão de interpretação, isso é uma questão da versão da Bíblia, isso é uma questão cultural. Deus é amor, Jesus morreu por todos, e assim por diante. E aí nós temos essa realidade da distorção do pecado, invadindo inclusive a teologia, a doutrina de igrejas contemporâneas. Nós temos 3 sinônimos aqui, né? A transgressão, ou seja, a rebelião contra Deus, passar o limite. Nós temos o pecado, que é errar o alvo, e nós temos iniquidade, que é essa distorção do pecado para fazê-lo se tornar mais doméstico, menos agressivo, menos ofensivo. Nós temos ouvido histórias de pessoas, de líderes de igrejas. Eu mesmo vivi um momento desse na minha trajetória, onde eu tive que pecar a gente peca, eu tive que pregar, né? Tive que pregar constantemente contra o pecado, ensinar a respeito do pecado na igreja, e alguém chegar para você e dizer assim: pastor, você está pregando muito sobre pecado, prega sobre outra coisa. O pecado agride as pessoas. Se você falar sobre o pecado, vai espantar as pessoas. Os visitantes não vão na igreja, as pessoas não vão se converter. Quando, na verdade, a Bíblia, o tempo todo, ela está anunciando, pregando e denunciando o pecado. Então, nós vemos isso aqui. Mas nós vemos também nos versos 1 e 2, olha como esses versos são ricos. Os versos 1 e 2, eles vão falar de 3 ações de Deus também que abençoam aquele que confessa os seus pecados. A primeira ação de Deus está aí no verso 1, acompanhe na sua Bíblia. Diz que a iniquidade é perdoada, ou a transgressão é perdoada. A ideia de perdoar aqui é tomar o fardo, tomar o peso que está sobre o pecador. Então veja só como é importante a confissão de pecados. Você peca e fica com aquele fardo nas costas, aquele peso. Quem já leu ou já viu o filme O Peregrino? Quantos? Você não viu, veja. Tem versões, inclusive, mais novas, até no YouTube, aí, gratuitamente. O Peregrino é a história de pecador que vai levando um fardo nas costas, passando por diversas provações, tentações, até chegar diante da cruz, aquele fardo é levado. Então, a ideia é essa aqui. A ideia é de que Deus retira esse fardo, esse peso das nossas costas, e nós ficamos leves, aliviados. Se você já teve essa experiência de confessar um pecado genuinamente a Deus, você teve essa sensação de leveza. Muitas pessoas que se convertem num culto, numa reunião, elas contam essa experiência, de que elas chegaram ali carregadas. Elas chegaram ali debaixo de um grande peso, de um grande fardo. E depois que tiveram aquele encontro espiritual, aquela transformação, se sentem leves. Até mesmo nós, cristãos, chegamos muitas vezes num culto cansados, fatigados. Não é verdade? E o que acontece depois do culto? Saímos leves. Porque, inclusive, o culto tem esse momento de confissão de pecados. Nós abrimos nosso coração e confessamos nosso pecado ao Senhor. Então, a ideia aqui é essa. A outra ação de Deus é que Ele cobre o pecado. Verso 1, o pecado é coberto. O que significa cobrir aqui? Significa apagar uma demanda judicial. Então, suponha que você tem aí uma demanda judicial, está sendo processado, processada, mas chega a um acordo com quem te processou. Então, a ideia é essa. Nós tínhamos uma dívida com Deus, ou temos uma dívida com Deus quando pecamos, e aí quando confessamos, essa dívida é sanada, ou seja, esse pecado é coberto. E desses pecados o Senhor não se lembrará mais. Ele não vai lançar isso diante de você, não vai revelar esse pecado mais a você, não vai cobrar mais esse pecado a você. Você tem noção da dimensão que é esse tipo de perdão? Nós às vezes perdoamos alguém, mas de vez em quando a gente... Você lembra que eu te perdoei lá atrás, né? O que você fez, né? Vai fazer de novo? Desconfiamos. Né? Com Deus não acontece dessa forma.
Quando você confessa genuinamente o seu erro, a sua falha, o seu pecado, Deus apaga as nossas transgressões. Ele não se lembra mais das nossas falhas, do nosso erro. Isso é tremendo, irmãos. E se Ele não se lembra mais das nossas falhas, nós também não precisamos lembrar. Não precisamos remoer. Não precisamos voltar 10, 15, 20 anos atrás, onde nós pecamos, cometemos um pecado vergonhoso, que escandalizou a nossa família, a igreja, a sociedade, ficou todo mundo de boca aberta com aquilo que nós fizemos. Por estupidez cometemos, as ofensas que nós emitimos ou recebemos, as humilhações, as traições, as infidelidades que nós vivenciamos, as decepções com amizades, com familiares, com amigos, com irmãos, com líderes espirituais, não precisamos trazer isso à tona, porque elas foram levadas em Cristo Jesus, apagadas em Cristo Jesus. Não permita que o diabo, inclusive, lance dúvidas no seu coração em relação àquilo que já foi pago por Cristo Jesus, que foi apagado através da confissão, se você genuinamente se arrependeu e confessou os seus pecados. Então a ideia é essa, Jesus apagou, Jesus levou. Graças a Deus por isso, aleluia. A outra ação de Deus, aqui está no verso 2. Ele não atribui iniquidade. Ele não julga mais o indivíduo como culpado. Ele é absolvido. A ideia de um juiz que absolve você. Havia uma demanda, havia uma imputação, um dolo, uma culpa, e esse juiz agora, ao olhar para você, através de Cristo Jesus, ele te justifica. Então você está livre para ir e viver a vida plenamente como um bem-aventurado, como uma bem-aventurada, como um curado, sarado, em nome de Jesus. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Isso é extraordinário, o evangelho da graça de Deus aqui no Antigo Testamento. Salmo 32 apontando o tempo todo para Cristo lá no Novo Testamento e a obra de Cristo na nossa vida. Isso é extraordinário. Quando nós caminhamos um pouco mais aí, versículos 3 e 4, nós temos as consequências do pecado não confessado. Até esse momento aí, Davi não havia confessado. Então ele demonstra que ele testemunha o que ele sofreu na carne, no espírito, por não ter confessado seus pecados. Veja aí, ele diz que enquanto ele se calou, enquanto ele reteve, porque você sabe que Davi se calou, a gente não sabe por quanto tempo, mas por um tempo, até que ele foi denunciado. Deus mandou um profeta, quando viu que ele não ia confessar, que isso às vezes acontece, comigo e com você. Nós pecamos, continuamos pecando, ficamos quietinhos, ninguém está sabendo, continuamos pecando. O nosso corpo e a nossa alma vão enfermar, como aconteceu aqui, até que Deus manda um profeta, uma palavra, alguém para dizer assim, você está em pecado. Aí nós caímos em si. Enquanto ele se calou, o que acontecia? Os seus ossos se envelheceram. Somatização. Somatização. Você já passou por um problema da alma, por uma angústia tão profunda que parecia que os seus ossos estavam envelhecendo, enfraquecendo, a sua musculatura, os seus músculos, o seu corpo estavam enfraquecendo, você não tinha força nem para levantar da cama, já passou por isso? Depressão profunda. Davi entrou em depressão profunda por conta do seu pecado não confessado. Uma fraqueza física. Ele diz aqui ainda que ele gemia todo dia. E que o seu ânimo, a sua vida, se tornaram em sequidão de estio. O que é isso? É o sol, a ideia de o sol que vem sobre uma planta, seca aquela planta até ela morrer. A ideia é essa. Tudo que ele tinha de vida, de alegria, de satisfação na presença do Senhor, por isso ele vai dizer lá no Salmo 51, 12, torna a dar-me ou restitui a alegria da minha salvação, porque ele tinha perdido tudo isso. Toda a alegria dele foi embora, como um sol da justiça que vem e queima e faz secar
toda a satisfação, todo o prazer, toda a alegria de estar na presença do Senhor. Por isso que a pessoa com um pecado não confessado, ela não tem alegria de estar em comunhão com a igreja, por exemplo. Está aqui, celebrando. Ela não tem mais alegria de orar, de buscar o Senhor. Não tem mais alegria de ler a palavra do Senhor. Ela desanima completamente. Ela não tem alegria de participar da mesa do Senhor. Ela não tem prazer mais nas coisas de Deus. Ela não sente mais a presença de Deus. Aí podemos concordar com alguns críticos, né, que dizem que os presbiterianos, né, são sorveterianos. Mas isso não acontece só com presbiterianos, acontece em qualquer crente, cujo pecado não é confessado plenamente. Seus ossos vão enfraquecer, seu corpo, a sua estrutura vai enfraquecer. A sua alma vai se secar, porque a mão do Senhor, olha o que ele diz, a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim. É o oposto do que acontecia lá em cima do perdão que nós falamos aqui no verso 1, que a mão do Senhor faz o quê? Retira o peso. Então, em vez da mão do Senhor tirar o peso, o fardo do pecado, a mão do Senhor pesa sobre o pecador. Que isso, pastor? Mas Deus faz isso? Faz para o nosso bem. Deus faz isso para o nosso bem, porque nós precisamos confessar os nossos pecados. E no caso de Davi, pesava dia e noite sobre ele e mandou um profeta dizer, olha, você está em pecado. Contou uma parábola e disse, essa parábola é para você. Nós temos aqui todos esses efeitos. E você sabe, nós sabemos muito bem que quando nós pecamos e guardamos para nós o nosso pecado, isso acontece. Por isso é muito importante, para que nós tenhamos cura da alma, felicidade, satisfação, bem-aventurança, de fato, que nós abramos o nosso coração para o Senhor e confessamos os nossos pecados. Quando nós olhamos aí, caminhando um pouco mais, para o versículo 5, nós vemos então essa disposição dele. Então, ele reconhece que precisa confessar o seu pecado ao Senhor. Ele faz isso, ele confessa o seu pecado. E aí ele sente imediatamente a bênção do perdão do Senhor. Ele diz, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É interessante que Deus não demora para manifestar o seu perdão. Não é um processo que você dá entrada, abre um protocolo com Deus e espera 10 dias, 15 dias para sair o resultado. Não é assim. Se você verdadeiramente abre o seu coração, e Davi abriu totalmente o seu coração, Davi confessou todo o seu pecado ao Senhor e também recebeu todo o perdão de Deus. Isso indica que nós temos que confessar o nosso pecado com sinceridade. Tudo que nós estamos fazendo. Senhor, eu olhei o que não deveria olhar. Eu falei o que não deveria falar. Eu ofendi. Eu murmurei, eu reclamei, eu duvidei, enfim. E a lista continua. Davi confessou tudo o que ele fez ao Senhor e recebeu o perdão de Deus imediatamente. Você não precisa esperar para sentir isso, essa graça de Deus, a misericórdia de Deus na sua vida, na sua trajetória. Eu não preciso esperar, o perdão de Deus é instantâneo. Ele só espera que nós confessemos as nossas falhas, os nossos pecados. E aí, quando você olha dos versos 6 a 11, é algo muito interessante. Quando ele se sente perdoado, ele começa a pensar no outro. Ele começa a pensar no pecador, que vai ver isso como um exemplo. E ele, como rei, então, era uma figura pública. As pessoas começariam a perceber isso, ou seja, a atitude dele de confessar, de acertar, de voltar atrás, de retomar o caminho. E aí no verso 6 ele vai falar de todo homem, que todo homem piedoso então fará súplicas ao Senhor. E a súplica que ele está falando aqui é exatamente esse pedido de perdão. O exemplo dele então vai afetar o povo de Deus. Vai afetar as pessoas. Então eu vou repetir isso. O mundo, as pessoas não estão esperando perfeição absoluta nossa. Eles sabem que nós somos falhos, somos seres humanos. As pessoas sabem disso. Na sua sã consciência sabem. O que o mundo espera de nós é arrependimento genuíno, irmãos. Arrependimento genuíno. Uma igreja que se conscientize de que ela é pecadora,
que ela é falha, que ela é limitada, a partir do seu pastor, que está mais exposto, a partir dos seus presbíteros, diáconos, liderança, mas que está aqui para acertar, isso é o principal. Que está aqui para aprender. E o salmista Davi vai falar isso, nos versos 6 a 11, ele vai falar do ensino também, que a disciplina vai trazer, né? Ele vai falar da alegria, veja aí, no verso 7, no verso 11, ele vai falar da alegria, da satisfação que é ser perdoado pelo Senhor. Verso 7, ele vai dizer que o Senhor vai cercá-lo de alegria, de cantos de alegria, de livramento. No verso 11 ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, exultai, regozijai-vos, vós todos que sois retos de coração, ou seja, perdoados. A ideia de retos de coração é essa: aqueles que foram perdoados pelo Senhor terão alegria de cultuar, de celebrar, de louvar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, de fazer churrasco, de fazer mutirão, de estar junto. E por falar em pecado, né? Você quer descobrir o pecado dos oficiais da igreja, do pessoal, faz um churrasco para descobrir o pecado de todo mundo, né? Você sabia que eu ia falar isso? Solta tudo, né, Fred? Cadê Fred? Que eu ouvi hoje confissão, né, com os diáconos, com os presbíteros, não está no gibi, como se diz por aí, para mostrar que nós somos pecadores. Isso não me espanta. Os diáconos ficavam: pastor, não, isso não me espanta, nós somos pecadores, arrependidos, mas somos pecadores, vamos errar, vamos nos embaralhar, vamos tropeçar, vamos aprender. E quando recebermos o perdão de Deus, vamos ter alegria de estar juntos, alegria de celebrar a Deus. E aí cada espaço esse na casa, onde estivermos, vai ser pequeno, porque teremos alegria de estar juntos, porque somos um povo que sentiu o perdão de Deus, que sentiu a alegria de Deus. É um povo que muitas vezes chega na casa de Deus triste, mas recebe o perdão de Deus através da confissão e sai alegre, disposto, saudável, curado para a glória de Deus. Nós não podemos aceitar sermos cristãos carrancudos, fechados, deprimidos, tristes o tempo todo, porque o Senhor Jesus Cristo nos libertou dessas cadeias. Muitas vezes caímos novamente nessas cadeias, mas aí vem a cura através da confissão. Então confesse seu pecado sempre ao Senhor. Ele é o nosso melhor amigo. Ele não vai contar para ninguém, por isso a confissão tem que ser particular. Não tem que ser auricular, tem que ser particular, pessoal com Deus. Quando você dobra o seu joelho aí, no momento de confissão na sua casa, você fala com Deus. Ninguém precisa ouvir o seu pecado, nem a sua esposa, nem seu marido. Ninguém. Fala com Deus. É Ele que tem que ouvir, porque você pecou em primeiro lugar contra Ele. Contra ti somente pequei, disse o salmista Davi. Então veja, tem alegria no perdão. Tem também ensino no perdão. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir. E aí tem um puxão de orelha para nós. Onde é que está o puxão de orelha? Está lá no verso 9, em relação ao ensino. Diz lá: não seja como o cavalo ou como a mula. Que precisam de quê? De freio, para serem guiados. Nós não precisamos de freio. Nós não somos cavalos nem mulas, não somos equinos. Nós somos filhos de Deus. Então nós temos que unicamente ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Cavalos e mulas, burros que precisam de freios, de guias, de rédeas. Nós precisamos do Espírito de Deus, da palavra de Deus para nos guiar. E a palavra de Deus está nos dizendo hoje que nós precisamos confessar os nossos pecados para ter o coração curado. Uma igreja sadia. Uma igreja saudável, crentes saudáveis, crentes que, apesar de serem pecadores, encontram remédio no Espírito de Deus, no sangue de Cristo, na palavra, nos sacramentos, na união e na reunião do povo de Deus. Aleluia. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Verso 10 vai falar da misericórdia do Senhor, que é oferecida àquele que recebe o perdão.
misericórdia do Senhor o assistirá. Vai ser renovada dia após dia, a cada manhã, sobre nós. Então, que essa palavra do Salmo 32 hoje realmente traga cura ao nosso coração. É uma palavra poderosa. Palavra poderosa. Nos próximos encontros que nós teremos, nós aprenderemos outras coisas sobre cura da alma. Mas tudo começa aqui, na confissão de pecados, porque o pecado adoece, enferma, aprisiona, encarcera. Deixa o nosso coração doentio. E o remédio é a confissão ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Esse cântico que nós vamos entoar tem tudo a ver. Vamos abrir nosso coração, Senhor. Se você quiser se ajoelhar, tenha liberdade. Fica de pé. Se quiser vir aqui à frente, também pode vir, não tem problema. Importante que nesse momento você confesse o seu pecado ao Senhor. Eu sei que nós tivemos um momento de contrição, mas muitas vezes esse momento é ritualístico. Não deveria ser. Nós estamos trabalhando para que não seja. Para que seja um momento verdadeiro, de confissão mesmo, de quebrantamento mesmo, de cura, já no início do culto, preparando o nosso coração para a mensagem. Mas quem sabe a palavra falou ao seu coração sobre um pecado, sobre uma pendência, sobre uma iniquidade, sobre uma transgressão que precisa ser perdoada pelo Senhor. Vamos louvar enquanto nós louvamos. Você fecha os seus olhos, faça a sua oração e se quebrante diante do Senhor. Senhor, eu confesso o meu pecado diante de Ti. Sou pecador, sou limitado, vaidoso, orgulhoso muitas vezes, teimoso como o cavalo ou a mula, que precisam de freios, impuro desde o meu nascimento.
nasci na iniquidade. Muitas vezes a ansiedade toma conta do meu coração, a angústia, a incerteza, a imoralidade bate à porta do meu coração. Muitas vezes, Senhor, eu me sinto incapaz até mesmo de fazer uma oração, de estar na tua casa, de entrar por essas portas, muito menos de pregar a tua palavra, que é tão santa, tão pura, tão digna. Mas o que me faz vir aqui é o teu perdão. O teu perdão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu não quero a tua mão pesando dia e noite sobre mim, me tornando em sequidão de estio. Não quero, Pai. Não quero gemer todo dia, não quero que meus ossos envelheçam, não quero a depressão, a angústia. E eu sei que cada um de nós aqui nessa noite não quer. É importante que entendamos que a cura genuína inicia-se pela confissão, pelo reconhecimento que somos pecadores. Enquanto a mentira estiver nos nossos lábios, a falsidade, o orgulho, a presunção, a dúvida, o rancor, a mágoa, a insatisfação, a murmuração estiverem nos nossos lábios, o Senhor não opera assim. O Senhor pesa a mão sobre nós. Quando nós confessamos, o Senhor retira o peso do pecado. O Senhor remove o fardo do pecado. E o Senhor nos dá alegria e renova a alegria da tua salvação. Então é isso que desejamos sentir nesse momento, nesse lugar. A alegria da tua salvação. Então retira mesmo toda mágoa, toda dor, toda dúvida, todo rancor, toda inveja, todo ciúme, toda impureza, toda maledicência. Quebranta-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos cantar novamente Primeiro Amor, é possível? Primeiro Amor? Vamos. Vamos louvar com essa canção? Vamos ficar de pé. Casal bonito aqui na foto. Cante com seu coração, com a alegria de quem foi perdoado verdadeiramente pelo Senhor. Senhor, me arrependo.
primeiro amor, Senhor, no nosso coração. Restaura, Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Adore. Me arrependo, Declare. Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Pode se sentar. Fui formado pelo dirigente que não tem visitantes presentes, somente aqueles que nos assistem e assistirão a esse culto. Logo após a bênção apostólica que nós receberemos, nós vamos dar alguns avisos aqui sobre a nossa obra, sobre a igreja. E aí pode cortar a transmissão, viu, Carlinhos? E aí a gente vai conversar aqui rapidamente com os irmãos, 2, 3 minutos, para fazer um aviso importante e contar a bênção, contar vitórias que nós estamos recebendo. Vamos receber a bênção do Senhor, então, mais uma vez de pé, conto com a gentileza, disposição dos irmãos. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, o Criador dos céus e da terra, e a comunhão e as consolações do divino e Santo Espírito de Deus, sejam com todos vós, meus queridos irmãos. Não só hoje, não somente aqui, mas em toda a face da terra, cantemos. Deus abençoe a todos, a você que nos acompanha, em nome de Jesus.